Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. A aplicação da segunda dose da Coronavac foi suspensa em diversas capitais do Brasil no início deste mês de maio. O principal problema é a falta de estoque do imunizante. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a segunda dose do imunizante foi interrompida por conta da conduta do ex-ministro da pasta, Eduardo Pazuello. Brigas à parte. Como fica a imunização de quem já tomou a primeira dose e das pessoas que ainda esperam pela primeira? Falta de insumos, de logística, o que tem atrapalhado uma vacinação mais rápida e eficaz em todo o estado de São Paulo, por exemplo. Para falar sobre esse assunto, recebemos nesta noite o secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo, Júlio Serson. Boa noite, secretário. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui da nossa TV Band Vale, com você, Solange, Israel e o Cláudio, claro, estou à sua disposição. Muito obrigado, secretário. O Israel Goldenstein participa com a gente, repórter da Rádio e TV Band Vale. Oi, Israel, boa noite. Boa noite, Nicoline, Solange, secretário e principalmente todos que nos acompanham aqui nessa noite de sábado no Band Entrevista. Obrigada, Israel. Secretário, primeira pergunta que todo mundo faz, todo brasileiro, todo morador do estado de São Paulo. O que falta para que a gente seja totalmente imunizado? Quando a gente fala em insumos, nós não temos ainda as condições, o estado de São Paulo não tem condições de produzir o próprio insumo, de ter independência em relação a isso? Veja, Solange, importante a tua questão e bom para esclarecer para os telespectadores da nossa Band Vale. O Instituto Butantan tem cumprido até agora de forma absolutamente correta e dentro do tempo a sua obrigação. Como funciona isso aqui no Brasil? O Instituto Butantan produz a vacina, importa os insumos ou fabrica os insumos que podem ser fabricados aqui, produz a vacina e entrega para o Ministério da Saúde. A responsabilidade da distribuição das vacinas em todo o território nacional é do Ministério da Saúde, que entrega as doses de acordo com a logística que o Ministério da Saúde define. Portanto, tem que ficar muito claro que a responsabilidade da aplicação das doses não é do Instituto Butantan, é sim do Ministério da Saúde, que distribui de acordo com o Plano Nacional de... Bom, esse primeiro contrato, secretário, foi de 46 milhões de doses, ou seja, são 2 doses para cada pessoa, atinge 23 milhões de pessoas, só da Coronavac. A ideia foi inicialmente pensar no estado de São Paulo e depois veio o governo federal e acabou dividindo isso no Brasil inteiro. É possível acelerar isso? Era possível ter feito mais já de cara? Como é que o senhor vê isso? Não, veja, de novo vou aproveitar a oportunidade e esclarecer. Nunca foi feita essa produção, neste momento, para o estado de São Paulo. O Instituto Butantan produz a Coronavac, a vacina do Brasil e para o Brasil. O Instituto Butantan não pode produzir a vacina e entregar para o governo do estado de São Paulo ou para o governo do estado do Paraná ou qualquer outro estado da federação. Ele produz, envia estas vacinas ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, distribui pelo Brasil inteiro. O Butantan produz uma vacina para o Brasil e para todos os brasileiros, claro, também inclusive São Paulo. Ok, nós vamos então à primeira participação do nosso repórter Israel Goldenstein. Boa noite, Israel. Secretário, o estado de São Paulo foi pioneiro na compra e também distribuição das vacinas, a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, com parceria ao laboratório chinês Sinovac Biotech. Gostaria de saber por que hoje nós temos defasagem. É um problema recorrente ligado ao governo federal nessa distribuição? É um novo trâmite? O que acontece hoje que a Coronavac não consegue atingir todos os estados do Brasil e alguns municípios hoje têm defasagem? É falta dos insumos, secretário? Olha, os insumos estão chegando na medida do possível, atrasos até de certa forma são naturais, mas importante observar, e aí eu falo como secretário de Relações Internacionais do governo do estado de São Paulo, nós sabemos um pouco que a relação
do governo federal com os chineses tem sido, no mínimo, um pouco complicada. Agora nós estamos conseguindo resolver esse problema. Claro que existe uma burocracia na China, mas a burocracia serve para ajudar e para atrapalhar. Infelizmente, a gente está corrigindo erros do passado, do relacionamento, do passado recente até, do relacionamento Brasil-China, para que a gente agilize a entrega desses insumos. Depois também, não é muito a minha área, mas é importante a gente notar, houveram erros aí muito grandes, ou desacertos, pelo menos, na área de logística, de distribuição dessas vacinas. Nós, desde o começo, sabíamos e sabemos que a vacina deve ser aplicada em 2 doses, assim como a vacina da AstraZeneca. O Ministério da Saúde, na gestão anterior do Ministério, anterior ao atual ministro, o general Pazuello orientou para que fossem também usadas a 2ª dose para aplicação nas pessoas. Essa antecipação da utilização da 2ª dose gerou um gap, um intervalo aí, onde realmente não é que estão faltando, nós estamos dentro do prazo, mas as 2ª doses não estão sendo aplicadas no tempo ideal. Mas serão aplicadas, o Instituto Butantan está apressando a fabricação de mais vacinas, o governador João Dória deve entregar nos próximos dias mais vacinas para os brasileiros, enfim, nós vamos ter esse pequeno problema que eu diria que é temporário, mas isso não se deve nem ao Instituto Butantan, nem ao governo de São Paulo e nem a nenhum governo estadual. Infelizmente, o Ministério da Saúde, e ele está hoje na gestão atual tentando consertar isso, o Ministério da Saúde errou ao dizer que poderia se utilizar a 2ª dose para imunizar mais pessoas. Agora, secretário, ainda há risco de se atrasar a produção por falta de insumos, como acontece nesse momento, né? A gente está esticando o prazo no máximo para a 2ª dose, justamente porque houve um atraso aí de 1 semana, 10 dias, para esses insumos chegarem da China para o Butantan e ele fabricar essa vacina que está faltando dentro desse lote. Isso agora não deve acontecer mais, já que já há um outro contrato e o Butantan vai fornecer mais vacinas para o Brasil? Não, o contrato está em vigor, o contrato está funcionando, atrasos novamente ocorreram e ocorrem esses atrasos. Nós estamos falando de uma vacina que é muito procurada, de insumos que são procurados no mundo inteiro. Nós estamos falando de bilhões de pessoas no mundo atrás dessas vacinas. Nós estamos falando de insumos que vêm não só da China, aliás. Vamos pensar um pouquinho. A AstraZeneca, por exemplo, que depende de insumos da Índia, e nós, infelizmente, sabemos que a Índia passa talvez pelo pico da pandemia agora. E eu diria que quase que natural que o país priorize as suas próprias necessidades. Então, talvez nós vamos ter um pouquinho de problema também com os insumos da Índia, os insumos da China estão começando a serem regularizados, mas eu diria que é natural isso, de certa forma. Não é o ideal, longe de ser o ideal, perfeito. Mas a logística do governo federal e do Ministério da Saúde especificamente poderia ter sido melhor lá atrás. E mais do que isso, eu vou aproveitar um pouquinho a oportunidade da Band Vale aqui. Eu vou só pedir para o secretário para a gente retomar depois do intervalo. Secretário, nosso tempo está esgotado. Eu vou para uma rápida parada, já o secretário vai explicar um pouco mais sobre isso aqui no Band Entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, que hoje fala sobre a corrida na produção da vacina contra o coronavírus. Falta de insumos, logística. O que fazer para acelerar o processo de vacinação no estado de São Paulo? Nosso entrevistado é o secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, Júlio Serson. Secretário, no segmento anterior o senhor estava falando da questão dos atrasos, do que teria ocorrido, que isso vem sendo normalizado. Queria colocar um outro ponto importante. Por favor, vamos concluir. Exato. Um outro ponto importante, Cláudio,
é a gente observar essa falta de planejamento que nós tivemos na aquisição de vacinas. Não era para o Brasil estar nessa situação de falta de vacinas. Todas as vacinas são boas. A do Butantan, a da AstraZeneca, feita pela Fiocruz, a da Pfizer, a da Moderna, enfim, o mundo tem vacinas. Se nós tivéssemos, por exemplo, comprado da Pfizer o ano passado, aproximadamente, se não me engano, são 70 milhões de doses para o Brasil, essas vacinas da Pfizer já estariam aqui desde dezembro ou início de janeiro. Nós não estaríamos nessa dificuldade. No momento que a gente fala, tem pouco mais de 15% da população brasileira imunizada. Nós não temos estrutura para isso? Temos. Nós temos milhares de postos de vacinação. O Brasil é um exemplo mundial de como aplicar vacinas. Basta ver a vacina da gripe, na qual são, em pouquíssimas semanas, milhões de pessoas, ou dezenas de milhões de pessoas são imunizadas. Então, nós temos também que olhar um pouquinho os erros cometidos lá atrás e, infelizmente, hoje nós poderíamos estar na vanguarda da vacinação da população. E, para finalizar, nós só teremos uma solução dessa pandemia com a população altamente imunizada. Secretário, a Coronavac, ela não está na lista dos imunizantes aprovados aí pela Agência Europeia de Medicamentos. Nós tivemos recentemente também brasileiros barrados na entrada dos Estados Unidos, vacinados com a Coronavac. Eu queria saber como é que o senhor encara essa situação. Veja, Solange, na verdade é o seguinte, vamos por partes. Brasileiros não são barrados, deve ter havido algum mal-entendido, para entrar nos Estados Unidos. Brasileiros podem entrar nos Estados Unidos com vacina ou sem vacina, desde que cumpra o período de quarentena em algum país autorizado pelos Estados Unidos. Então, não há... Os brasileiros hoje podem ir a pouquíssimos países, infelizmente, por erros nossos de não termos vacina, e nos Estados Unidos podem ir, desde que cumpram a quarentena. Com relação à União Europeia, eu tive a oportunidade de ter uma conferência ainda ontem com o embaixador da União Europeia no Brasil, que, aliás, foi muito solícito, muito prestativo, e eu acredito que isso será resolvido. A Coronavac, tão logo seja aprovada em alguns poucos organismos internacionais, a própria OMS, eu acho que nos próximos dias a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai aprovar a Coronavac, não só como uso emergencial, e a partir do momento que a Coronavac for aprovada mais internacionalmente, por enquanto ela é aprovada, claro, aqui no Brasil, ela está sendo aplicada na China, na Turquia, que faz parte da União Europeia, então eu não vejo isso como um problema. Logo, logo a Coronavac vai fazer parte dessas vacinas, até por uma questão sanitária. E imagine um mundo sem a população chinesa viajando, sem os homens de negócio da China viajando. Ô, secretário, e, claro, o senhor é secretário internacional, acompanha o mundo da política. A questão é política, é sanitária ou tem os dois? Em que sentido você pergunta? Da Coronavac poder ser aceita no Brasil, na Turquia, na China e mais em alguns outros países do mundo onde ela acontece, não ser aceita pela União Europeia porque não vai ser aceita nesse momento, só as outras. Tem política aí ou tem só questão sanitária? Ainda não está definido se ela não é nem não aceita e nem aceita. Assim, então, a União Europeia está aplicando, se não me engano, não, ela é uma questão de tempo. A documentação são milhares e milhares de páginas. Eu não vejo como uma questão política. Eu vejo que a China priorizou vacinar os chineses, fez alguns contratos com países de fora da China, como é o caso do Brasil, como é o caso da Turquia, a Argentina também tem vacinas chinesas, é uma questão de tempo só. E, aliás, veja bem, a União Europeia, ela ainda não chegou a uma conclusão nem sobre as outras vacinas.
a União Europeia, e depois, mesmo que ela chegue, ela pode recomendar ou não o uso. Você pode até amanhã chegar numa situação que alguns países da União Europeia vão aceitar a Coronavac e outros não. Então não é uma obrigação, não vai ser uma coisa como um bloco. E só para dar mais um exemplo, Cláudio, vê o caso da Sputnik. A Sputnik está sendo aceita na Rússia, em alguns países europeus, na América do Sul, e no Brasil ela até agora ou ainda não foi aprovada. Então isso é uma questão da ciência, da maneira, da interpretação, da entrega de documentos. É uma coisa muito séria, porque a gente mexe com a vida das pessoas. Exatamente. A ciência não é exata, né, Não é exata, e estamos correndo contra o tempo para salvar vidas. Secretário, o Band Entrevista vai fazer a última paradinha e a gente volta em instantes. Último bloco do Band Entrevista, que hoje recebe o secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo, Júlio Serson, que fala sobre a questão da suspensão da aplicação da segunda dose da Coronavac em diversas capitais do Brasil. O principal problema foi a falta do estoque do imunizante, isso porque todas as vacinas foram dadas em primeira dose a pedido do governo federal. Corrida contra o tempo. Vamos a mais uma participação de Israel Goldenstein. Secretário, hoje a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela tem atrapalhado, não tem conseguido aí ter uma boa relação, principalmente com o governo do estado de São Paulo, na aquisição de novos imunizantes. A gente viu aí a Butanvac, que é uma vacina totalmente produzida hoje pelo governo do estado de São Paulo, em parceria também com o Instituto Butantan, e que não tivemos boas devolutivas em relação à Anvisa. A Anvisa hoje ela trava, de certa forma, os trabalhos e até mesmo uma produção logística desses imunizantes, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o país, secretário? Não, Israel, eu me permito discordar um pouco. Eu acho que a Anvisa é um órgão técnico, tem funcionado, poderia ser menos burocrático, mas eu acho que o próprio corpo técnico da Anvisa gostaria de ter mais agilidade. Mas a gente compreende, eu acho que a gente compreende. Realmente, com a Butanvac, uma vacina que será 100% nacional, com os insumos produzidos aqui, portanto não teremos problema de insumos, a Anvisa, infelizmente, veio com uma série de dúvidas. Se eu não estiver enganado, mais de 40 questionamentos. Mas o Butantan está preparado para isso. A gente vai procurar, no bom sentido, cobrar da Anvisa celeridade na aprovação desse processo, e não tem por que a Butanvac, a nova vacina do Butantan, feita, como você disse, em parceria com o governo do estado de São Paulo, não tem por que ela não ser aprovada. Poderia ser mais rápido? Poderia. Mas eu acho que a gente tem que dar um desconto. A novidade é a novidade da pandemia, é a novidade da doença e é a novidade também de aprovar vacinas que foram feitas, não só no Brasil, mas no mundo em tempo recorde. Perfeito, secretário. Eu queria falar sobre patente. Há uma grande discussão sobre isso no mundo. E o senhor, como secretário internacional por São Paulo, como é que está vendo essa discussão? Um pessoal quer derrubar as patentes, o outro não. Qual que é a opinião do senhor? Olha, é difícil eu dar uma opinião assim de forma rápida e até sendo objetivo como eu gostaria de ser. Essa questão de patentes envolve os acordos comerciais. O mundo está atravessando um momento econômico muito difícil, todo mundo tentando se defender comercialmente. O ideal seria a liberação dessas patentes, principalmente para a área médica. Mas nós temos que entender também que os investimentos são bilionários aí em termos médicos. Então, eu acho que tem que ser visto caso a caso. O Brasil está nessa guerra até de forma muito competente, vai sobreviver a isso, e o mundo vai ter que ser, para ser bem claro no final da minha colocação, o mundo vai ter que ser mais flexível com essa questão das patentes em função dessa pandemia. Secretário, o senhor falou há pouco sobre prazo, né, em relação aos prazos
para imunização segunda dose, aquelas pessoas que estão aguardando a primeira. Aquelas que já tomaram a primeira dose, tendo um atraso na segunda dose, não há um comprometimento da eficácia da vacina? É o medo de todo mundo. Não há o comprometimento da eficácia. É muito importante, Solange, essa tua colocação. Quem, por um acaso, foi tomar a segunda dose e não conseguiu tomar, deve tomar assim que ela esteja disponível. A primeira dose já tem, seja qual for a vacina. Eu não sou médico, estou falando pelo acompanhamento que eu faço quase que diário, mas a primeira dose já é algo bastante importante para as pessoas. E assim que a segunda dose estiver disponibilizada, mesmo com algum atraso, importante que as pessoas tomem a segunda dose equivalente à primeira, da mesma marca ou da mesma procedência da primeira dose. O atraso, se ocorrer, vai ser de alguns dias, não vai comprometer. Importante, alguns até... não é o caso nem da Coronavac. Veja que algumas vacinas em alguns lugares do mundo são aplicadas até com intervalos maiores, porque ainda se entende que, de repente, esse intervalo maior até aumenta a imunidade da pessoa. Mas como eu disse, eu não sou médico, o que eu quero deixar muito claro: tomem a segunda dose assim que ela estiver disponível. Insumo brasileiro, produzido no Brasil para fazer a vacina, o senhor acredita ainda para esse ano? Pode ter uma troca de tecnologia aí com os países, no caso de São Paulo com a China? Olha, o contrato do Butantan, o acordo do Butantan com a Sinovac prevê essa transferência de tecnologia. Isso é algo, eu não conheço os detalhes, eu sei, o Butantan está começando essa transferência de tecnologia para produzir aqui também, mas o que me deixa muito otimista, o que me deixa muito aliviado daqui para frente é que com a Butanvac, cuja produção inicia-se no segundo semestre na nova fábrica que o Butantan está fazendo, a Butanvac terá insumos 100% nacionais. Okay. E vou mais além, o Butantan vai ter capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia. 1 milhão de vacinas por dia. Isso vai dar um ganho muito grande de qualidade, de competitividade e, com o perdão do trocadilho, de imunidade até, não só para os paulistas, não só para os brasileiros de São Paulo, mas para todos os brasileiros. É o que a gente espera. A gente espera, né, Nick? Secretário, queremos agradecer a sua participação no Band Entrevista, seus esclarecimentos e uma boa noite. Uma boa noite a todos, um prazer sempre falar com vocês e parabéns pelo trabalho de esclarecimento que a TV Band Vale faz para todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos, secretário. Obrigado ao nosso companheiro Israel Goldenstein. Obrigado, Nicolini. Obrigado, Solange, e também ao secretário. Uma boa noite a todos e principalmente a quem nos acompanhou aqui no Band Entrevista na tela da TV Band Vale. A gente fica por aqui, sempre tem um encontro marcado com você aos sábados, em 6:50 da noite. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até a próxima.